Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Fluquito, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou. Hoje é dia 18 de janeiro de 2018, 19 dias. Bom pessoal, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto de futebol, né? Eu sei que a galera curte também que eu falo, né, do assunto de futebol, né? Essa semana eu já falei de vários assuntos, e porque esse final de semana vai começar vários campeonatos estaduais, isso mesmo, né? Já começa aí a temporada oficial do futebol brasileiro com vários jogos aí, quer dizer, dos campeonatos estaduais. Se bem que já teve campeonato estadual que já começou nesse meio de semana, né? Na verdade um torneio regional e um campeonato estadual, que é a Copa Nordeste, que começou na terça-feira, né? nesse meio de semana, e também tivemos aí na quarta-feira o início do campeonato catarinense. Então já temos o campeonato já em andamento, do estadual, um regional, né, que é o campeonato Nordeste, Copa Nordeste, né, Copa Nordeste, e agora vamos ter os campeonatos estaduais, né. O assunto que eu vou falar é questão aí da importância, da essência do campeonato estadual, né. O campeonato estadual, que por muitos é o futebol raiz, né, para mim eu acho que o campeonato que é uma essência do futebol brasileiro, é uma coisa que é exclusiva do Brasil, você não vê em outro país do mundo. Você tem ligas, né, regionais, estaduais, com os times grandes, do que você vê, por exemplo, na Espanha, na Espanha não, na Alemanha, Espanha eu acho que sim, na Alemanha, na Itália, na Europa, ligas regionalizadas, mas a partir da terceira, quarta divisão, sem time grande, ou seja, só os times da região, né? O que acontece no Brasil? No Brasil, esses campeonatos regionais é formado pelos times grandes dos seus estados. Então viram uma competição, uma das competições principais do Brasil. Isso a FIFA homologa e tal. Por quê? Porque os campeonatos estaduais foram os primeiros campeonatos no Brasil. Para você ter uma ideia, para você ter uma noção, exatamente 30 exatamente não, mas uns 40, 50 anos atrás, sobretudo uns 50 anos atrás, o campeonato estadual era o torneio mais importante que os clubes disputavam. Porque o que acontece? Naquela época você não tinha internet e a televisão era regionalizada, então, e o rádio era regionalizado. Então existia muita ênfase da rivalidade. O time tal vai jogar com o time X. E quando tinha um clássico, se falava a semana toda, era uma mobilização. Fora os times das cidades de capitais, ia para cidades do interior, e aquilo virava uma mobilização na cidade toda, né? Então, e além disso, o título estadual era muito importante. O campeonato estadual naquela época ia no ano todo, né? Pelo menos aqui em São Paulo você tinha mais de 38 jogos, né? durante o ano. Então era uma coisa muito importante, que agitava a rivalidade, né? Então o pessoal queria, um time tal queria vencer o outro, e assim por diante, era uma rivalidade muito forte. Aí depois tivemos a nacionalização do futebol. Demorou muito para a gente ter o Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Campeonato Brasileiro que a gente tem hoje, ele é de 1971, então ele demorou muito para existir. O futebol que existe no Brasil desde o início do século XX demorou praticamente 70 anos para a gente ter o campeonato nacional. Até então, quem ditava a regra, quem ditava aí os campeonatos, quem era simplesmente que fazia a paixão do torcedor, eram os campeonatos estaduais. Falando agora do momento mais atual. Vou falar um pouco do passado ainda. O campeonato estadual ainda tinha, porque os grandes jogadores jogavam o campeonato estadual. Tinha a época dos anos 50 que a maioria dos grandes jogadores dos anos 60 jogavam no Brasil. E os campeonatos estaduais eram muito valorizados, sobretudo o Campeonato Paulista, que tinha o Pelé, Campeonato Carioca, tinha Garrincha, tinha um monte de cara bom, né? Meu pai chegou a ver esses caras todos jogando. E campeonatos estaduais, para você ter uma ideia, sobretudo o Paulista. Outro detalhe, o que está acontecendo no momento atual, né? No momento atual, o calendário do futebol brasileiro foram diminuindo, quer dizer, o campeonato do futebol brasileiro está privilegiando o campeonato nacional, que é o brasileiro. Então, com o aumento a partir de 2003
das datas do Campeonato Brasileiro, né, por pontos corridos, então você teve um enxugamento dos estaduais. Então os estaduais meio que está sendo diminuído, não é que acabou. Apesar que eu vi informações aí de canais, aí como o Futebol Tech, por exemplo, que a Globo quer acabar com os estaduais. Mas só que vai criar um problema com os times do interior, que só tem praticamente os campeonatos regionais para disputar. Então você vai criar, você vai matar, vai fazer que ele não exista, né? O que é que acontece? A questão muita gente quer que o calendário brasileiro seja o calendário igual ao europeu, começa em agosto, termina em maio e tal, beleza. Mas só que no Brasil há essa cultura dos estaduais. Então por isso que a gente vê também o Campeonato Brasileiro muito apertado, começa em maio, termina em dezembro, mas às vezes em junho você tem aí umas 15 rodadas no intervalo de um mês, ou seja, tudo para adequar o calendário, né? E depois chega no final da temporada, jogadores tudo quebrado, tudo lesionado e tal. Eles querem matar o estadual, só que eu acho que não deveria fazer isso. Eu acho que deveria manter o estadual da forma que está. Eu acho que devia aumentar mais data para o estadual. Eu acho que tem que sim fazer um campeonato brasileiro um pouquinho compacto e com jogos mesmo, digamos, com intervalo de jogos pequeno mesmo, tipo fazer 15 rodadas em um mês, né? Eu acho que não vejo problema nenhum. Mas não é assim que a Globo pensa, né? Os clubes também dão amém às federações, as federações também ficam omissas, não fazem nada, mas a gente vê o campeonato aí, pelo menos está existindo, pelo menos vamos ter os campeonatos estaduais, o Campeonato Paulista, que para mim, eu torço, vou revelar aqui a verdade para vocês, eu torço para que o campeão seja um dos 12 times não grandes, um dos 12 times que a mídia não fala nada, né? Os 12, que eu não falo que são times do interior, porque tem times lá que não são do interior, são da Grande São Paulo, né? Que é o São Caetano, por exemplo, então não é interior. Então são 12 times não grandes. Então um desses 12 times não grandes, que na minha opinião eu torço para que seja campeão em São Paulo, né? Chega dos 4 grandes ganhar, né? Até a hora que tem que outros times ganhar, né? Para abrir futebol, o Campeonato Paulista tem que, sei lá, a federação tem que dar um jeito de um dos 16 não grandes ganhar esse campeonato. 16 não, desculpa, 12, né? Porque o campeonato caiu para 16 times, né? Mas vamos ter o Campeonato Carioca, né? Vamos ver o que o Botafogo vai fazer, né? Vamos ver, temos os campeonatos aí como o Mineiro, o Campeonato Gaúcho, os campeonatos do Nordeste que são bem disputados na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, Ceará, né, fora o Campeonato do Nordeste, né, começou essa semana. Então vamos ver aí o Campeonato Amazonense, né? Vou dar um salve aí pro Júnior Santos, né, aproveitando, dar um gancho aí, falar do Campeonato Amazonense, Mato Grossense, que é a terra do Nilson Filho, vamos puxar saco aí da galera aí, dos nossos inscritos. Então, a essência é o futebol raiz, né, que tá começando. Eu gosto de ver o Campeonato Estadual, te juro mesmo, cara. Eu gosto de ver porque eu gosto de ver jogo, cara, de um time grande, no campinho pequeno, por exemplo, o que acontece em Minas, quando os times grandes vão jogar lá em, sei lá, em Governador Valadares com estádio acanhado, em Poços de Caldas com estádio pequeno, vai jogar em Tombos com estádio praticamente quase de várzea, no Paraná também, né, os estados do Paraná não são grandes, os estados daqui de São Paulo são grandes, né, os times daqui no interior de São Paulo costumam ter estádios grandes, então também é gostoso ver um jogo em Araraquara, um jogo em Ribeirão Preto, um jogo em Sorocaba, em Novo Horizonte e tal, né? Bom, já no Rio de Janeiro já a maioria dos jogos acontece no Maracanã, no Newton Santos, então já não tem mais aquela essência, né, que antigamente jogava no Rua Bariri, jogava na Moça Bonita, jogava lá em Campos, né? Ou seja, bom, mas é o futebol raiz, é o futebol que eu gosto, é o futebol que dá prazer. É bom que tem muitos jogos acontecendo, por exemplo, você vai domingo à tarde, você abre lá o radios.net, você tem opções de jogos para ouvir, mais de, sei lá, de 100 jogos, né? É gostoso o Campeonato Estadual porque você tem jogo para ouvir em tudo que é lugar, né? E para assistir também, né? Se bem que esse ano, sem esporte interativo, não vamos ver muitos estaduais do Nordeste, né? Mas tudo bem, né? Quem PPV pelo menos vai passar 6 estaduais. Bom, pessoal, um abraço para vocês e fui.